Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente falar de redes de computadores. Isso mesmo, você não ouviu errado, redes de computadores, tá certo? É um assunto recorrente dentro de provas de concurso, vem aparecendo cada vez mais nas provas de concursos, tanto para a área administrativa como para a área policial, enfim, está em todas as áreas e esse assunto vem assombrando os nossos alunos, tá certo? Diante disso, eu já peço calma, tranquilidade, que eu preparei um material diferenciado para que você garanta aí a sua aprovação, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver que material é esse, vamos identificar que rede de computadores é essa e vamos ver também um pouquinho de história para que você entenda o que é essa rede de computadores, tá certo? Então vamos ver o nosso material que é padrão objetivo, tá? Padrão objetivo, tá? Sumário, teoria, questões e gabarito. Lembrando, pessoal, que a nossa matriz aqui ela é teórica. Então, o foco maior é na teoria, para que você entenda, tá certo? Mas não quer dizer que nós não vamos trabalhar questões. Claro que vamos, ok? Até porque, para que você entenda a teoria, é necessário fazer as questões, beleza? Então, eu até começo aqui, ó. Fala aí, pessoal, beleza? Estão preparados para iniciar mais uma ação de informática do curso? Espero que sim. Nesse bloco de redes de computadores, nós vamos falar dos conceitos de comunicação, arquitetura, meios de transmissão, modelos, elementos ativos de redes e protocolos. Então, tudo isso faz parte aqui dentro desses nossos blocos que nós vamos começar hoje, beleza? Tudo isso faz parte. Vocês vão perceber, pessoal, dentro do meu material, eu vou sempre estar fazendo referências a pessoas que fizeram livros de redes de computadores. Lorival, por quê? Porque geralmente é da onde as bancas tiram as questões. E aí já facilita mais ainda os seus estudos, tá certo? Então, os caras, eles têm uma inspiração em cima desses autores de livro, ok? Furuza, ou Foruza, uma coisa assim, o Morimoto e por aí vai. Tem vários outros aí, tá certo? Eu só quero dizer para você, quando você vê ali um nome dentro de parênteses, uma numeração, quer dizer que eu estou fazendo referência a uma página desses livros de redes, que vão te ajudar muito, tá? Vão te ajudar muito e é de onde eles tiram as questões. Então vamos lá. Conforme Morimoto, as redes passaram por um longo processo de evolução antes de chegar aos padrões utilizados atualmente. Então muita gente acha que a internet ela já foi internet. E não é bem assim, galera. Não é bem assim, tá? Internet ela já nasceu sendo internet? Não, senhor. Veja comigo aí, ó. As primeiras redes de computadores foram criadas ainda durante a década de 60, como uma forma de transferir informação de um computador para o outro, certo? Ainda conforme Morimoto, de 1969 a 1972 foi criada aí a ARPANET. Então, olha só, a ARPANET, ela é o embrião da internet. Não fala por que você está falando de internet no negócio de rede. Porque a internet é uma rede de computador, galera. A internet é a rede mundial de computadores. Ou seja, se você não souber disso, dessa parte básica, vai ficar difícil você entender o restante, tá? Mas antes da internet veio a ARPANET, geralmente utilizada pelos militares, tá bom? Então, olha só. A rede que entrou no ar em dezembro de 1969, inicialmente com apenas 4 nós. Vocês vão entender mais na frente o que é esses nós, tá? Que respondiam pelos nomes SRI, o CLA, o CSB e o TA. Então, eles eram lá na Universidade de Califórnia, tudo bem, beleza, tudo certinho isso daí. E eles interligados, links de 50 kilobits por segundo, tá? Então, galera, naquela época era muito rápido isso aí, tá, pessoal? Para a época, porque a transmissão era muito demorada. Então, se eu tivesse um computador que pudesse enviar a informação mais rápida, por exemplo, de uma base que estava sofrendo ataques, ele enviava a informação rapidamente. Naquela época, isso era muito rápido, tá certo? A ideia era mais por textos do que de fato voz, vídeo, essas coisas, tá? Beleza, então. Aí vem o tal do TCP/IP.
protocolos TCP e protocolos IP, certo? Que é o que nós chamamos da nossa pilha de protocolos. A nossa internet, ela é regida por uma pilha de protocolos. Que pilha é essa? É a TCP/IP, tá certo? Mas existe também outro modelo que foi colocado inicialmente para que, a partir dali, as empresas criassem algo que ficasse padrão, certo? Então, eles criaram o modelo OSI e do OSI nasceu o TCP/IP, que existe os modelos de 4 camadas e de 5 camadas. Hoje não estou entendendo nada. Calma, calma. Ao longo dos blocos, você vai entender tudo. Só tenha paciência, tenha calma de entender essa parte inicial. E aí, aos poucos, nós vamos entender tudo, ok? Fechou? Beleza, então vamos lá. Como eu falei, né? Em 74 surgiu o TCP/IP, que se tornou aí o protocolo da ARPANET. E mais tarde seria o da internet. Algumas bancas perguntam o seguinte: o protocolo TCP/IP é usado somente na internet? Não. Os mesmos protocolos que é usado na internet também são usados na intranet. Ou seja, a pilha de protocolos TCP/IP serve tanto para a internet como também serve para intranet, tá? A mesma pilha de protocolos. Então, se vier essa perguntinha, já sai dela. Você está sabendo disso já, beleza? Vamos aos conceitos de rede aí. Ó, segundo Souza, então mais um autor, rede de computadores é um conjunto, olha só como é que eles falam, cara. É um conjunto de equipamentos interligados de maneira a trocar informações e compartilharem recursos, como arquivos, dados gravados, impressoras, modem software e outros equipamentos, certo? Também podemos dizer que é um conjunto de dois ou mais dispositivos, ó, dois ou mais dispositivos que estão interligados. Isso nós chamamos de quê? Isso nós chamamos de rede, tá, pessoal? De rede é o que é a nossa rede de computadores. Tá, mas vamos lá. Como é que ocorre essa comunicação de dados? Gente, existem várias formas de nós mostrarmos como ocorre essa comunicação. E tudo isso é cobrado, ok? Tudo isso é cobrado. Fechou? Então, Furuza fala o quê? O Furuza. O tal do Furuza. Ele diz assim, ó, comunicação de dados é a troca de informações entre dois dispositivos através de algum meio de comunicação, como, por exemplo, um par de fios. Então, você já aprende que o quê? Existe a comunicação de dados, que é como vai ocorrer essa comunicação, mas existe como ela ocorre em meios físicos. Por isso que ele fala meios de comunicação. Nós vamos chegar ainda nessa parte que fala sobre os meios. Agora nós estamos falando mais da parte teórica em si, tá? Lorival, isso aqui é muita teoria. É, de fato, é muita teoria, certo? Rede de computadores é teoria. Essa é a diferença, tá bom, pessoal? Então é por isso que a galera tem geralmente um certo pavor disso aqui, porque é muita teoria e você tem que saber. E você tem que saber, certo? Ou felizmente ou infelizmente, se você quiser ser aprovado, isso aqui é muito importante. Mas vamos lá. Existe um tal de sistema básico de comunicação de dados. E ele é composto por quantos elementos? 5. Quais são esses elementos? Vamos lá. Os elementos são mensagem, transmissor, receptor, meio e protocolo. Presta atenção. Cada parte desse sistema básico de comunicação, toda parte dela é muito importante, certo? Então, o que seria a mensagem? É a informação a ser transmitida. Pode ser texto, pode ser números, pode ser figuras, áudio, vídeo, ou seja, é algo desse formato. O que seria transmissor, certo? O que seria ali transmissor? O transmissor é o dispositivo que envia a mensagem de dados. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera, enfim. Receptor é o dispositivo que recebe. Dispositivo que recebe. E aí entra a mesma ideia, certo? Entra a mesma ideia, que é o computador, estação de trabalho, por aí vai. Já o meio é o caminho físico por onde viaja a mensagem dirigida ao receptor.
O caminho físico, quando ele fala, gente, nós estamos falando de meios, nós estamos falando, é por cabo, é fibra ótica, é cabo de par trançado, é coaxial. Que forma vai? É wireless, é sem fio, é Wi-Fi, é o quê? É o meio, certo? A forma, o meio. E um protocolo que é o conjunto de regras que governa, preste bem atenção na palavra, a comunicação de dados. Ele representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam. Ou seja, nós temos um protocolo que rege a informação. Vou dar aqui um exemplo rápido. Quando você entra no site, você vai ver lá um protocolo antes do www, ou HTTP, ou HTTPS. Aquilo dali é chamado de protocolo. Presta atenção, é o conjunto de regras que governa esta comunicação de dados. É isso. Então, essa parte são 5 elementos. Mensagem, vamos lá. Mensagem, transmissor, receptor, o meio e o protocolo, tá certo? Então, essa transmissão, ela corre, tá, pessoal? A transmissão, desculpa, não é comunicação, tá? Comunicação é isso daqui, comunicação de dados. Agora, a transmissão de dados, segundo Torres, existem aí 3 tipos. São elas: simplex, half duplex e a outra é full duplex. Veja comigo aqui, pessoal, que eu fiz de forma resumida para que você entenda, tá? Eu trouxe a imagem, transmissor é o A, receptor é o B, ok? Então, simplex, de forma simplex, transmissão única direção. É um exemplo aqui de única direção, nós podemos dizer, é justamente a televisão. A televisão ela só envia a informação de forma simplex, o transmissor e você é o receptor, tá certo? Então, tranquilinho. Neste exato momento, se você estiver me assistindo, tá? Ela existe ali uma transmissão, certo? Essa transmissão ela é uma chamada de broadcast. Nós estamos fazendo uma transmissão aqui ao vivo, tá certo? E aí nós estamos fazendo essa transmissão para você. Olha que interessante. Ah, Lorival, beleza, entendido. Ok. Então é isso que acontece. Agora, half duplex é quando a transmissão em duas direções, ou seja, pode ir e pode retornar. Porém, tem que ser de uma por vez. Quer um exemplo de half duplex? O walkie-talkie. O rádiozinho, sabe o rádio, pessoal? Então, o rádio, quando eu envio informação lá no rádio, todo mundo fica lá, ó, calado, né? Não dá para retornar a transmissão, ou seja, ela é half duplex. Então, quando você aperta, o outro está ouvindo. Quando o outro tá ouvindo, ele não pode apertar, ele vai ter que ouvir, tá? É half duplex, não é ao mesmo tempo, é um de cada lado. Mas tanto o transmissor como o receptor recebem as mensagens e enviam as mensagens. Você pode ver aqui no nosso modelo, ó. Transmissor A, certo? Receptor, ó, transmissor B, desculpa, receptor B. Então, o transmissor A envia para B e transmissor B envia para receptor A. Ou seja, no half duplex, o transmissor ele também é receptor, certo? Sendo que cada um envia de uma vez, beleza? Por isso que eu falo, são duas direções, porém uma por vez, para que você lembre bacana disso daí. Já full duplex, a transmissão em duas direções simultâneas. Ou seja, uma ligação de telefone, você pode falar, a outra pessoa pode falar ao mesmo tempo, tem hora que tá até guerra isso daí. Peraí, cala a boca tu não, cala a boca você, cara, você não sei o que, não sei o que. Então, é full duplex. Beleza? É full duplex. Full duplex quer dizer o quê? Que tanto ele é transmissor como é receptor ao mesmo tempo, de A para B. Então, ao mesmo tempo que ele pode falar, ele pode ouvir, o outro também, ao mesmo tempo que ele pode falar, pode ouvir. Ou seja, a transmissão e recepção, ela é full duplex. Eu quero que você lembre desses nomes, porque é isso que cai na prova de vocês. Simplex, half duplex, full duplex, é isso que cai na prova de vocês, tá bom? Beleza, então, professor, tranquilidade. Agora, vamos falar de classificação das redes, tá? Classificação das redes. Gente, as redes, elas têm umas evoluções, tá certo? Mas, segundo Dantas, elas podem ser LAN,
MAN e WAN, sendo a WAN a maior de todas, a mais larga, a MAN entre cidades e a LAN em locais pequenos, locais físicos pequenos, geralmente por cabos de rede, beleza? Tranquilinho? Existe geograficamente essa classificação e isso cai muito dentro das provas e os alunos acabam vacilando demais nessa questão, tá? Tem uma que foi adicionada recentemente, que é a PAN. A PAN, gente, ela é uma Personal Area Network. O que é isso, Lorival? É uma área pessoal, é uma conexão de área pessoal. Exemplo, infravermelho, Bluetooth, todas elas são chamadas de PAN, tá certo? PAN. Lembra da PAN do Dragon Ball Z, a FIA lá do quem era a FIA PAN? É a FIA do Gohan, rapaz, FIA do Gohan. Lembra da PAN, tá? Beleza, pessoal, tranquilo. Tranquilo, ó. De acordo com Dantas, a classificação de rede é sua abrangência geográfica. São elas LANs, MANs e WANs, tá certo? Vale lembrar que geralmente podem cobrar no concurso é o que fala no livro de Dantas, ou seja, LAN, MAN e WAN. Porém, existem também as redes de tipo PAN, do WPAN, do WLANs, do WMANs, do WANs, ou seja, existe outros. Esse W aqui é chamado de wireless, tá, pessoal? O que significa o wireless, professor? O wireless, pessoal, é toda a conexão sem fio, tá? Porque existe a com fio e existe a conexão sem fio, beleza? Ou seja, com fio e sem fio. Tranquilo, meu amigo, tranquilidade total. Tranquilidade total. Fechou? Beleza. Aí eu até coloquei aqui, ó. Distância, local e o tipo de rede. Ó, o pessoal até 1 metro, ó, PAN. Rede locais, LAN, 10 metros sala, 10 metros ali e 100 metros prédio, ou pode ser até ali 1 km, que é um campus, por exemplo, de 1 km, tá? Essas redes de LAN. Ok, Lorival, beleza, entendido. Agora a outra. Deixa eu dar aqui um zoom na minha tela. Pronto, melhorou. Agora, quando nós estamos falando de MAN, significa que é entre cidades, 10 km, por exemplo, ok? Agora, quando nós falamos de WAN, que é a maior, são as redes de longa distância. Então, liga país, até mesmo continentes, tá, pessoal? Existe a WAN e existe a W1. Lembra lá que eu falei? Esse W no início significa que é o wireless, sem fio. Vai depender porque o Ares ele vai ter uma transmissão bem menor, né? Geograficamente falando, tá, pessoal? Vai ter um espaço menor. Obviamente, é igual o seu Wi-Fi. Wi-Fi é pela ondas de rádio? Sim, é por ondas de rádio. Mas pega em toda a sua casa, vai ter local na sua casa aí que não vai pegar, tá? Fica o sinal mais fraco, porque você está distante dessas ondas de rádio, ok? Beleza, então isso é as classificações das redes LAN, MAN e WAN, tá certo? Eu trago mais detalhes de cada uma. O que é PAN? O que é WPAN, certo? E explico, por exemplo, ó, você vai ligar ali um fone, microfone sem fio, certo? Nós chamamos de PAN. Você vai conectar ali, deixa eu ver ali, um teclado, né? Um mouse sem fio, impressora, enfim, gente. Tudo isso daí nós chamamos de PAN. Eu até coloquei, são exemplos de PAN Bluetooth e Ultra Wideband, né? Agora, LAN. LAN é a tecnologia que apresenta uma boa resposta para interligação de dispositivos com distâncias relativamente pequenas e com a largura de banda considerável. O que é essa largura de banda que ele fala? É a conexão, a velocidade que ele fala, tá certo? Ou seja, a LAN, ela é uma das melhores que tem. Por exemplo, os caras que gostam de jogar aí, por exemplo, ou então, por exemplo, nós estamos fazendo aqui uma transmissão agora, o ideal é usar cabos. Por quê, professor? Porque não tem perdas. No Wi-Fi pode ter perdas, tá certo? Mas está mudando isso, tá, pessoal? Hoje existe aí conexões do Wi-Fi 6. Tal do Wi-Fi 6, a conexão é a mesma como se estivesse no cabo. Sendo que você tem que estar próximo ao roteador. Por exemplo, aqui a minha, eu já utilizo o Wi-Fi 6. Está próximo
ao roteador que fica aqui no meu estúdio. Então fica bem bacana de da transmissão acontecer, de tudo acontecer da melhor forma possível. A conexão fica, ó, estupenda, beleza? Como vocês podem ver aí, existe ali um roteador que faz ali a transmissão. O servidor faz essa transmissão para o nosso roteador e o roteador ela divide isso daí. Tem também a internet que chega até esse roteador e ela faz a divisão. O roteador pode ser por cabo, via LAN, como também pode ser por transmissão de WLAN, tá certo? O wireless. Já as MANs, pessoal, são chamadas de redes metropolitanas. Lembra lá de MAN? De metropolitanas, tá? Ou seja, é aquelas que provêm interligação das redes locais. Ó, as MANs são de cidades em cidades, vão chegando e vão dividindo para outras LANs, ó. Dessas MANs sai para outras LANs, dessas MANs sai para outras LANs, tá certo? Essa figura ela exemplifica justamente isso daí, tá? Já o WAN, pessoal, o WAN é quando as distâncias envolvidas na interligação dos computadores são superiores a uma região metropolitana, podendo ser a dispersão geográfica tão grande quanto a distância entre continentes. Então, a abordagem é chamada de WAN. O WAN Network, por exemplo, pessoal, nós temos ali a conexão via satélite, tá? E essas satélites, elas divulgam para outras MANs e dessas MANs vão passando para LANs. Dorival, que coisa doida. É isso daí, gente. A LAN, a WAN, né, vão para as MANs e MANs viram LANs. LAN são pequenas redes, MAN são maiores, e o WAN é a maior de todas que ligam aí continentes. Beleza? Eu até faço aqui um resumo, ó. O WAN, olha que massa, cara, esse mapa mentalzinho. O WAN, o Wide Area Network, é tudo, certo? As MANs é o que liga cidades, percebam aqui as ligações, e LANs são vindo das MANs, das metropolitanas área network, ok? Ou conexão metropolitana. Fechou? Tranquilo. Tranquilo, galera. Eu acho que nada de absurdo até aqui, certo? É só um formato de a gente mesmo conhecer. A maioria das vezes a galera não conhece. E aí esse assunto geralmente assusta a galera, tá? Faz o seguinte, as questões aí nós vamos entender melhor. Bora lá. Comunicação de dados é a troca de informações entre dois dispositivos através de algum meio de comunicação, por exemplo, como, por exemplo, um par de fios. O sistema básico, olha aí, ó, sistema, olha o que ele está falando, galera. O sistema básico de comunicação de dados é composto por 5 elementos. Quais são esses elementos do sistema de comunicação? Então, ele quer saber como ocorre essa comunicação de dados, tá, pessoal? Nós já vimos lá aqui no nosso bloco, tá certo? Nós já vimos o que é isso daí, certo? O que é cada parte, o que é cada elemento desse daí. Eu vou retornar lá só para que você veja comigo o que é que ele está querendo dizer. Ele está querendo saber disso daqui, do sistema básico. Quais são o sistema básico? Mensagem, transmissão, recepção, o meio e o protocolo. Ou seja, tudo vai ter uma mensagem, tudo vai ter uma transmissão, tudo vai ter uma recepção, tudo vai ter um meio e tudo vai ter um protocolo. Ok? Tem a mensagem, tem quem está enviando, tem quem está recebendo, como isso fisicamente foi e como isso digitalmente, né, em protocolos foi também, certo? Então, se a gente voltar para a questão, não existe aqui essa palavra conector, certo? Não existe aqui essa palavra conector. Não existe. Beleza? Existe e-mail? Existe. Existe mensagem? Existe. Existe um protocolo? Existe. Existe um receptor? Existe. Existe um transmissor? Existe, cara. Existe. Tá certo? Então, essas são as nossas transmissões. Beleza?
ou seja, nossa comunicação, perdão, nossa comunicação. Os nossos 5 elementos de comunicação que eles chamam de básico, tá, pessoal? 5 elementos de comunicação que eles chamam aí de básico, ok? Beleza, então. Beleza, então. Ok, vamos lá. E aí, galera, vamos para a nossa segunda questão. A comunicação de dados trata da transmissão de informação entre sistemas computacionais e dispositivos diferentes. Ponto final. O componente do sistema de comunicação de dados, que representa o caminho físico pelo qual uma mensagem trafega da origem ao destino, denomina-se. Ele quer saber o quê? Ele quer saber, galera, o caminho físico disso daí, tá? Ele quer saber o caminho físico disso daí, beleza? Deixa eu só dar aqui um ajeitado que não tá escrevendo. Beleza, eu acho que agora vai escrever. O caminho físico disso daí, beleza? Tranquilidade. Se ele quer o caminho físico, é o pacote? Não, não é o pacote. É o emissor? Não. É o protocolo? Não. Lembrando que é o nosso meio de transmissão, certo? É o nosso meio de transmissão. Fechou, pessoal? Tranquilo isso daí? Basiquinho, né? Falando em caminho físico, nós estamos falando dos meios. Como é que esse meio vai chegar à mensagem? Qual é o caminho físico que ele está percorrendo? Então nós chamamos isso de meio de transmissão. Beleza, bora para o próximo. Terceira. Comunicação de dados são as trocas de dados entre dois dispositivos por intermédio de algum tipo de meio de transmissão, como um cabo condutor formado por fios. O modo de comunicação no qual cada estação pode transmitir, assim como receber, mas não ao mesmo tempo, nós estamos falando de quê? De duplex, simplex, full duplex ou half duplex, tá? Qual que é esse formato que nós estamos falando na parte de comunicação de dados, galera? Comunicação. Ou seja, a estação ela pode transmitir, também pode receber, certo? Sendo que essa transmissão e recepção não é ao mesmo tempo, certo? Vamos relembrar, nós temos 3, simplex, half duplex e full duplex. Simplex, unidirecional, só um lado manda e pronto, e você recebe. Half duplex, ele tanto pode ser transmissor como receptor, mas é um de cada vez, não é ao mesmo tempo. Full duplex é ao mesmo tempo, ele pode ser transmissor e receptor ao mesmo tempo. No caso da questão, ele não quer isso, ele diz, ó, não ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo. Ou seja, tem que ser a alternativa letra D de Deus, half duplex. Quanto à sua abrangência, ou seja, sua extensão, as redes de computadores podem ser classificadas em LAN, MAN e WAN. Lembra que eu falei para vocês? As bancas seguem o padrão do Dantas, do autor Dantas. Então, se eles seguem esse padrão, eles vão falar das 3 principais: LAN, MAN e WAN. Mas saiba que também tem a PAN. A PAN é uma Personal Area Network, geralmente o Bluetooth, beleza? Então, tá correto aqui, tá certo ou não tá? Tá certa a nossa questão. Ixi, Maria. Vim pra cá, né? Quarta questão. Beleza. Vamos para a quinta. Existem várias redes de computadores. Ó. Existem vários tipos de rede de computadores. Dentro desse tópico, pode-se classificar a tecnologia Bluetooth como sendo uma rede com as características do tipo. Olha aí, cara. Professor, aí fica uma moleza, mas eu tenho certeza, se você não assistiu esta aula até hoje, você vai ver uma questão dessa. Se você visse antes, você ia ficar viajando na maionese. Depois dessa aula, eu tenho certeza que você entendeu sobre esse tal de classificação de redes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou terminar aqui o nosso bloco 1. Você já me acompanha aqui no bloco 2, nós vamos continuar falando de redes de computadores. Tamo junto!
O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente dar início a nosso bloco de número 2 sobre redes de computadores, tá certo? Então vamos lá, vamos começar esse nosso bloco. Vocês já conhecem aqui o nosso material. É padrão objetivo de verdade, cara. É padrão objetivo de verdade. Eu falei até pro Lucas Neto que ele ia ter aqui a melhor matriz já feita em todo o objetivo. E quando eu falo isso, eu não estou brincando, eu estou falando sério mesmo, tá? Eu preparei a melhor matriz de informática teórica para vocês aqui no Objetivo. Cara, tanto é que eu fui escolhido para fazer essa parte de teórica. É muito difícil, galera. Não é fácil fazer material desse tipo que fique fácil de entender, fique fácil o seu entendimento nesse assunto de informática, principalmente de rede de computadores. Por si só, informática já é muito difícil, né? A galera já vê isso aí. Porém, muitos que estão estudando comigo já estão aprendendo demais informática para concurso. Cara, os caras é só elogio, graças a Deus, tá? E você, eu tenho certeza que já vem aprendendo desde o bloco 1, tudo bem? Aproveite para me seguir nas redes sociais, @proflourivalkerro. E vamos lá, dar início ao nosso bloco de número 2. Vocês sabem, como vocês já sabem, né? O sumário tem ali para te orientar dentro do nosso material com páginas e etc. Ok? Aqui nós temos a nossa introdução, que é a mesma da introdução do bloco passado, sendo que aí a gente começa aqui. O que é, de fato, uma rede de computadores? Mais uma vez, a rede de computadores ou rede de dados na informática é um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de computação que interligados, certo? Por quê? Por um sistema digital e guiados por um conjunto de regras que nós vimos também que são os protocolos, beleza? Mas vamos lá. Qual que é a divisão básica de estrutura de redes? Existem as estações de trabalho, que é os nossos computadores, ou os nossos notebooks, laptops, ou também os nossos dispositivos móveis, telefones, né, o tablet, enfim. Existem os meios de comunicação, que são os cabos ou por ar ou eletricidade. E existem os equipamentos de infraestrutura de rede, os hubs, switches, roteadores e etc. Agora, essa forma de interação de redes ela pode acontecer com o que nós chamamos de rede peer-to-peer, ou seja, par a par. O que significa a rede P2P? Que é como eles chamam aí nas provas. A P2P é peer-to-peer, par a par, ponto a ponto. Ou seja, ela é interligada entre um computador e outro. Não existe um servidor. Ele ao mesmo tempo é transmissor e ao mesmo tempo é receptor, tá certo? Então, nós podemos dizer que não tem um servidor dedicado numa P2P. O que é P2P mesmo, hein? Peer-to-peer, de computador para computador. Eu vou dar aqui um exemplo que provavelmente você já ouviu falar. Se não usou, já ouviu falar. Sabe o tal do torrent? Torrent? O torrent, pessoal, você não está baixando da internet. Você está baixando de outras pessoas. Por isso que é tão perigoso o torrent. Por isso que no torrent vem tanto vírus. Porque eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar nos outros. Ele pega partes de cada computador que está interligado ali naquela rede P2P, certo? Ele vai pegando partes e partes e partes.
O torrent é um P2P, é uma rede P2P que é de ponta a ponta. Ou seja, eu entro lá e de lá eu vou pegando de outras pessoas um arquivo, ou um jogo, ou um programa. Enfim, pessoal, existe tudo isso nessa rede P2P. Nas antigas aí tinha um casar, K-A-Z-A-A, casa A, certo? Que também era uma rede P2P. Tinha um Emule, que também era uma rede P2P, tá? Então, P2P vocês já entenderam o que é que é. É par a par, ou seja, ponto a ponto. Preste bem atenção. Não possui servidor dedicado, funciona tanto cliente como servidor. Cada usuário compartilha e coleta as informações. Quando o servidor libera recursos da máquina, quando ele é servidor, vão usar recursos da máquina, pode aparecer como a sigla P2P. Fechou? Beleza. O que é uma rede cliente-servidor? Nesse tipo de rede, tem o computador responsável por fornecer informações de forma centralizada. Tá certo? Então, ele é cliente-servidor para fornecer essas informações centralizadas. E também existe um servidor dedicado, que é quando fornece apenas um serviço. Por exemplo, servidor de arquivo, servidor de correio eletrônico, ele tem um serviço dedicado, beleza? Já o servidor compartilhado fornece vários serviços em um mesmo dispositivo, certo? Lembrando que em servidores, cliente não fornece recursos da máquina. Os clientes são chamados de thin clients, ou seja, clientes magros. Eu até já me sinto mais magro depois dessa dica. Cara, que piada sem graça! Mas bora lá. Vamos para o que interessa, que são o quê? Tudo isso para chegar nessa tal de topologias. Galera, isso aqui é muito importante. Eu quero que você fique muito atento, porque isso daqui é as questões difíceis sobre redes de computadores. Que é você entender como é que funciona uma topologia, certo? Como é que funcionam as ramificações dentro de uma topologia de hardware. Como é que funciona, por exemplo, a topologia estrela. Sabe aí na sua casa? Na sua casa tem um roteador que transmite a conexão para outros computadores. Logo, esse roteador, ele é um ponto central, certo? E se eu tenho esse ponto central e a interligação de outros dispositivos, como que é o nome dessa topologia, certo? E se for uma forma de topologia de direcional? E se for uma forma de topologia usando o mesmo cabo para conectar vários computadores? Isso aqui é louco, né, velho? Mas é chamado de topologias isso daí. E é isso que nós vamos ver, tá? São as topologias, ok? Tá, Lorival, mas o que é topologia? Olha só, as topologias de rede são estruturas que definem a maneira como os dispositivos estão interconectados em um sistema de comunicação, certo? Elas desempenham um papel fundamental na configuração e eficiência das redes, garantindo a transmissão de forma organizada, rápida e confiável. Existem diversas topologias, certo? Cada uma com as suas vantagens e desvantagens, aí vai depender. E ela permite adaptar-se às necessidades específicas de cada ambiente de rede. Vai ter lugar, pessoal, que eu uso a topologia A. Vai ter lugar que eu uso uma topologia B, tá certo? Bora lá. As topologias, ela tem a divisão de forma o quê? Física e lógica. Sendo que é que a gente vai focar? Nós vamos focar na física, tá certo? Por que, Lorival, nós vamos focar na física, que é os que mais caem? Mas vamos entender. Topologia física é como os computadores e dispositivos se encontram fisicamente configurado numa espécie de desenho que é caracterizado pela disposição dos equipamentos. Preste bem atenção. Dos equipamentos. Já na lógica, é a forma como os dados trafegam na rede. Olha só, como os dados trafegam na rede. E ele pode obedecer a uma determinada topologia apenas de forma lógica, não sendo necessário que os equipamentos estejam organizados de acordo com a topologia física. Ou seja, a topologia lógica ela vai pegar as formas que os dados trafegam. Já na física, é como os computadores e dispositivos se encontram interligados fisicamente, tá?
E ele fala, ó, é importante notar que topologia física e topologia lógica podem não ser necessariamente iguais, tá certo? Vamos estudar o quê? Nós vamos estudar as topologias agora, chamadas topologias físicas. Existem várias topologias. Lorival, eu tenho que saber o desenho? Tem. Se é físico, é como os computadores estão interligados, os concentradores estão interligados. Então você tem que saber o desenho, porque também cai o desenho, tá? É mais difícil cair o desenho? É mais difícil, não vou mentir. Mas cai. Mas cai, você tem que saber como é que é a estrutura. Até porque o desenho, ele vai te dar até um adicional para o teu entendimento daquela topologia fisicamente interligada, certo? Então vamos lá. Existem vários tipos de topologia. Topologia barramento, a topologia ponta a ponto, a topologia estrela, a topologia anel, a topologia árvore. Ó, perceba, cada um tem o seu formato, tá certo? Nas provas, as topologias mais cobradas são as físicas. Então nós vamos trabalhar das topologias físicas, tá certo? Vamos começar falando da topologia de barramento, ok? Perceba na imagem. Barramento, cada computador é ligado em série, tá? Cada computador é ligado em série. Ou seja, um computador atrás do outro em fila. Dá para entender isso não, pessoal, no desenho? Olha só. O mesmo cabo que está passando vai para cá, depois vai para cá, depois vai para cá, depois vai para cá, depois vai para cá e depois vai para cá, certo? Eles são ligados em série, um computador atrás do outro. Beleza. A transmissão acontece de um computador por vez. Quando um computador transmite, o meio fica ocupado naquele momento. Gente, eu quero que você entenda, ó, no nosso bloco passado eu falei sobre tal do que é meio. Lembra lá? Existe a mensagem, existe o receptor, certo? Existe o transmissor e o receptor. Existe o meio e existe a topologia. É isso que eu quero que você entenda, tá? Desculpa, o protocolo. Vamos lá, mais uma vez. Mensagem, transmissor, receptor, meio e protocolo. Aqui nós estamos falando do meio, como ele está sendo transmitido. E existe a topologia de como isso vai se organizar fisicamente. Tá certo? Quando ele fala meio fica ocupado, a transmissão ali fica ocupada quando um computador transmite. Quando ele está em modo de transmissão, ali fica ocupado. Fechou? Os dados passam por todas as máquinas da rede, mesmo que esteja destinada a somente uma máquina. Então vamos supor que a transmissão vai lá para a impressora. Esse cara aqui, mandou para a impressora. Ele vai passar para cá, vai passar para cá, vai passar para cá, vai passar para cá, até chegar aqui, tá certo? Tranquilo? Ou seja, quanto mais computadores tiver ali, mais lento vai ficar, certo? Dentro desse meio, dentro dessa rede, dessa topologia de barramento. Fechou? Beleza, então. Agora vamos para mais uma. Agora a próxima é de anel. Topologia anel. Lorival, nós falamos a primeira. A primeira é o quê? Barramento, tá? Primeira que nós falamos foi a de barramento. Fica um computador atrás do outro. Ele falou lá, uma conexão atrás da outra. Beleza, vamos lá. Na topologia anel, e aí eu quero que você anote esse detalhe aí. Ou token ring. Token ring. O que é esse token ring? É a mesma coisa do anel, meu filho. Tá certo? É a mesma coisa do anel. Como diz, né, o Abdon, é lá ele, tá? Então, é isso. Assim como em barramento, os computadores também são ligados em série, porém formam um anel. Lorival. Então, eles também são ligados em séries, assim como o barramento. Sim, são ligados em série, assim como o barramento. Mas bora lá. Os dados transmitidos de computador em computador por um único meio de transmissão. E de forma o quê? Unidirecional. Lembra lá?
unidirecional. Beleza? Então é só de forma unidirecional. Pode haver colisões quando mais de um, olha aí, ó, mais de um envia dados. Usam tokens que funcionam como passaporte para enviar os dados. Cada computador tem sua vez de transmitir. Quanto mais computadores na rede, mais lenta será. Tá certo? Por quê, pessoal? Porque ela viaja dentro desse meio na topologia anel. Perceba aqui a imagem, pessoal. Perceba ali, por favor, perceba a imagem que está sendo mostrada, certo? Fica bem fácil de nós entendermos a diferença entre um abarramento e um anel, tá certo? Apesar das duas serem ligadas em série, ela é unidirecional, tá? Ela vai em um lado. Quando ela fala unidirecional, o quê? Ela vai em um lado, ou no modo horário, no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Ela não é dos dois ao mesmo tempo, ela não volta e faz assim. Não, ela é só um sentido. Quando ele fala ali unidirecional, quer dizer que ele vai em um sentido. Então, para chegar até lá, ela vai ter que ficar rodando todinho. Ah, é no último computador? Roda de novo. Ela não volta. Ela é unidirecional. É só o sentido horário ou sentido anti-horário. Fechou? Beleza, cara. Tranquilidade, Bolivar. Agora nós vamos falar da topologia estrela. Essa daqui, galera, você vai colocar um asterisco, certo? Vai colocar um X da Xuxa, vai colocar aí, sei lá, o que você quiser, mas só coloca dizendo que ela é o quê? Importante, beleza? Ela é importante, beleza? Tranquilidade. Vamos lá. Essa é a topologia que mais aparece nas provas, até porque é mais utilizada em nosso dia a dia. E eu explico justamente isso. Na sua casa tem um roteador, que nessa topologia é chamado de concentrador. O que é roteador? Roteador, switch, hub. Lorival, não sei o que é switch. Lorival, não sei o que é hub. Calma que nós vamos ver nos próximos blocos, tá? Só calma, tranquilidade. Mas é isso. Concentrador é o cara que fica ali no meio, dividindo. Ele é chamado ali de nó principal ou ponto principal, certo? O concentrador, ele fica no meio, dentro da nossa estrutura. Preste bem atenção. Dividindo a conexão para outro dispositivo, e um ponto central é ele, o roteador. Se você, por exemplo, desligar o roteador, todos os outros dispositivos conectados ao ponto central ficarão sem conexão. Preste bem atenção, você tem aí provavelmente na sua casa um roteador, certo? Que está transmitindo conexão aí de internet para o seu computador, seu tablet ou seu celular. Fechou? Beleza. Se você desliga o seu celular, atrapalha a conexão? Não. Se você desliga o seu computador, atrapalha a conexão? Não. Agora, se você desliga o seu roteador, atrapalha a conexão? Sim. Por quê? Porque nessa topologia de estrela, há um ponto central, há um concentrador. Esse concentrador, ele é o cara. Ele fica ligado lá para te mandar conexão de rede. Ok? Entendeu? Então, topologia estrela é quando há um concentrador para dividir conexões. Veja na imagem aí quando eu falo nessa teoria da estrela, certo? A estrela é utilizado um ponto central, ou chamado também de ponto concentrador, que normalmente é um hub, switch ou roteador. Orival, não sei o que é switch, não sei o que é hub, não sei o que é roteador. Calma, tranquilidade, eu vou falar isso para vocês em próximos blocos. Calma, nós vamos ter. O que eu quero que você entenda agora é a topologia estrela, ela tem um ponto central e ponto final. É isso que eu quero que você entenda. Ele é responsável por retransmitir os dados vindo do computador de origem para o computador de destino. Então, qual que é o trabalho do roteador? Qual que é o trabalho do hub? Qual que é o trabalho do switch? É de retransmitir os dados para aquele determinado computador. Beleza? Show. Se algum computador na rede apresentar problemas com a transmissão, somente ele é desativado da rede. Certo? Então isso significa o quê?
Significa que qualquer computador que tiver problema é no computador, não é no roteador, não é na rede, no ponto central. Então, vai ser desativado aquele computador. A topologia em estrela usando um switch, equipamento superior, permite mais de uma transmissão ao mesmo tempo, caso as transmissões envolvam enlaces diferentes. Aí eu até falo, né, sobre hub switch. Tá? Antes da gente começar, eu coloquei ali o que é enlace, né? Porque ali fala de enlace, certo? Ó, que envolvam enlaces diferentes. Tá? E o que é enlace? Enlace é um link de comunicação, certo? Ou seja, uma ligação entre dois sistemas. É isso que ele quis dizer, ok? Agora vamos falar a topologia de árvore. Perceba de árvore. Olha aí, ó. Árvore com outra ramificação, outra ramificação, outra ramificação, outra ramificação, outra ramificação. Isso significa o quê? Que por possuir um ponto central onde são conectados várias ramificações. Existem nessas redes aí, nessas topologias, mais de um concentrador, criando o que nós chamamos de sub-redes, que são geralmente, normalmente, né, em forma de estrela. Então, basicamente, galera, a árvore ela é em forma de estrela, mas vai conectando-nos a outros dispositivos, a outros concentradores, certo? Então, eu tenho uma topologia de árvore quando tem mais de um concentrador, certo? Por mais que a gente já sabe que se tem um concentrador e interligando outros computadores, nós dizemos que essa topologia é de estrela. Agora, se eu tenho mais de um concentrador interligando várias redes, certo? Aí nós dizemos que essa topologia é de árvore. Perceba no desenho aí, olha o desenho, tá? Perceba, um concentrador está aqui, olha só, concentrador, outro concentrador. E perceba que o cabo sai daqui desse concentrador e vai para cá. Depois um cabo sai daqui e vai para cá, para esse concentrador. Depois outro vai para esse concentrador, depois para outro concentrador, depois para outro concentrador, certo? Lembrando que, obviamente, que vão existir níveis hierárquicos em relação aos concentradores. Só para que você entenda, ó. Na verdade, né, no desenho, né, que eu estou mostrando, começa daqui, certo? E aí vai abrindo as ramificações. Vai abrindo as ramificações. Uma transmissão de sinal de internet, por exemplo, acontecendo com um problema com um concentrador em um nível mais acima na rede, os concentradores abaixo serão afetados, a não ser que existam estruturas de redundância. Então vamos dar um exemplo. Se esse concentrador, que é um concentrador de nível hierárquico mais alto, der um PT, todos os outros vão sofrer, certo? Agora, se esse daqui tá ok, esse daqui tá ok e esse daqui deu PT, então esse daqui não vai conseguir transmitir, certo? Não vai conseguir transmitir. Por quê? Porque deu PT. Beleza? Então existe essa hierarquia de concentradores dentro da nossa topologia de árvore. Ok? Peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto. É uma rede de ponto a ponto. Tá? Peer-to-peer. O que é peer-to-peer? Eu já falei para vocês, né? P2P, a conexão entre um computador e outro, de forma direta, de fato, tá certo? Então eu posso me conectar a um outro computador, mesmo sem ter internet. A galera vê o cabo da internet, aí diz assim, ah, tem internet. Não, calma, não é assim não, meu filho. Não é porque tem um cabo de rede que vai ter internet. Calma. Não é porque tem um roteador que vai ter internet. Eu posso ter um roteador sem internet, mas para interligar dois computadores ou dois dispositivos. Deu para entender? Beleza? E aí, nesse caso, nós chamamos de quê? De ponto a ponto. Quando é interligado entre um e outro diretamente. Tá? Topologia aí de ponto a ponto. Agora, topologia malha, que também pode ser chamado de mesh. Ou malha ou mesh. Mesh, 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 mesh. Vai! Mesh, mesh, mesh. Malha ou mesh. Ô, malha ou mesh, 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 mesh. Vamos lá. O malha é um dos mais confiáveis. Lorival, por que o malha é o mais confiável? Porque ele incentiva a conexão de todos os dispositivos entre si.
Perceba na loucura, ó. Esse conecta com esse, que conecta com esse, que retorna com esse, que retorna com esse, que retorna com esse, que retorna com... Meu irmão, que doideira! Todo mundo se conecta. Todo mundo, todo mundo é interligado. Esse é o malha, velho, é o malha. Sendo que, no entanto, conectar todos os dispositivos de uma rede entre si é uma tarefa que exige um nível de planejamento considerável. Então, para isso aqui funcionar, meu irmão, o bagulho é doido, tem que ser muito. A comunicação tem que ser muito louca. Porém, é a mais confiável que tem, porque está todo mundo interligado, certo? Em malha, todos os computadores estão interconectados uns aos outros durante uma rede. Cada computador não apenas envia seus próprios sinais, mas também retransmite os dados de outros computadores. Ou seja, ele não tem só o trabalho de enviar, ele recebe e retransmite sinal de outros computadores ali. Cara, que é muito doido, velho, né? Mas enfim, olha lá. E quais são as desvantagens, né, dessa topologia de malha? Primeiro, ela é cara em comparação às topologias de estrela, por exemplo, de barramento, de ponta a ponta, ela é bem mais cara, certo? Até porque precisa de um belo planejamento. A instalação, ela é extremamente difícil. Os requisitos de energia é maior, pois todos os nós precisarão permanecer ativos. Eu não posso desligar. Se um desligar, acabou tudo. O processo é complexo, o custo para implementar a malha está acima de outras seleções. Existe um alto risco de conexões redundantes, duplicadas. Cada nó requer um custo de utilidade adicional para se pensar. E as necessidades de manutenção são desafiadoras como uma malha. Ou seja, meu irmão, por mais que ela seja a mais confiável, a mais top de todas ali, entre aspas, ela tem todas essas desvantagens aí que faz a galera não utilizar isso daqui. Qual que é a mais utilizada? Estrela, certo? É a mais utilizada. Fechou? E uma topologia híbrida significa que é a junção de duas ou mais topologias diferentes, certo? Então eu posso usar anel e barramento, eu posso usar anel e estrela, ou seja, é quando eu utilizo junto, né, ali mais de uma topologia. Fechou, galera? Tranquilidade? Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso daqui perfeitamente. Agora vamos para nossas questões. As formas como os dispositivos em uma rede estão distribuídas, certo? E conectadas entre si. É chamada de topologia de rede. Beleza. Em uma das topologias de rede, todos os dispositivos, preste bem atenção, estão conectados com todos os outros dispositivos, sendo a topologia com maior nível de confiabilidade e robustez. Podemos afirmar que trata-se da topologia em anel, estrela, malha ou barramento. Perceba que a banca colocou em inglês também, ó. Ring, star, mesh ou bus. Tá certo? Beleza. E aí, preste bem atenção nas... Olha só, cara, você tem algumas palavras mágicas aí. Algumas palavras que vão te ajudar a entender qual que é a alternativa correta. Beleza? Então preste bem atenção. Ele fala: os dispositivos estão conectados com todos os outros dispositivos, ou seja, estão interligados um com o outro. Ele é maior nível de confiabilidade e robustez. Quem é maior nível de confiabilidade e robustez? E que está conectado a todos os outros dispositivos. Quem que é isso? É a letra C. Malha ou mesh. Fechou? Segunda questão. A topologia física de uma rede de computadores representa a forma como os dispositivos estão interligados. Nesse sentido, são características da topologia de barramento. Vamos lá. Característica da topologia de barramento. O custo médio por requerer dispositivo central. Barramento não tem dispositivo central. Então, eu já mato com isso aqui. Eu não preciso nem ler o restante. B. Alto custo de implantação.
O fato do aumento de número de nós não afeta o desempenho. Opa, opa, opa. O fato não aumenta não diminui o desempenho? O fato de aumento de número não nos afeta no desempenho? E o fato de a rede cair em um nó é desconectado. Ok, mas não aumenta? Ó, não é alto custo, tá, galera? Barramento não é alto custo. Por que, Lorival, que não é? Porque ele utiliza o mesmo cabo para todo mundo. Como é que isso é alto custo? Eu tô economizando. No mesmo cabo, eles vão dividindo para todos os outros computadores. Não faz sentido ser alto custo. É baixo custo, tá? Então nós temos dois erros aí na letra B, ok? C, baixo custo, por utilizar somente cabos e conectores. O fato de aumento do número de nós afetar o desempenho. Número de nós são limitados e baixa vazão. Opa, beleza. C de Cristo. Esse é o nosso barramento. Custo médio? Não. Alto custo? Não. É baixo custo. Utiliza somente cabos e conectores, meu filho. Ah, professor, utiliza cabos e conectores, né? É, meu filho, é só isso, não tem mais jeito, acabou. E boa só. Cara, vocês estão percebendo como é que esse negócio aí. Tem muita gente assim, professor. Eu passei minha vida toda querendo aprender esse negócio. Minha vida toda e agora eu tô entendendo. Ah, que bom, cara. Seja feliz junto comigo aqui, tá? Seja feliz. Olha aí, olha como fica fácil, cara. Olha aí. Mas, depois, não, fala sério, cara. Fala sério, fala sério, fala sério. Vamos falar sério aqui, vamos falar sério. Depois de você estar estudando comigo aqui, olha aí, você olha para a imagem. Eu vou botar lá na imagem. Imagem. Você olhou para a imagem com a minha aula, você já sabe que topologia nós estamos falando. Não tem para onde correr, velho. Não tem para onde correr. Olha, tem um roteador no meio que divide por restante. Olha aí. Cara, isso aqui é o quê, velho? O que é isso aí? Hã? Do ponto de vista físico, essa topologia é conhecida por anel ou cíclica, malha ou mesh, distribuída ou descentralizada, árvore ou hierárquica, estrela ou radial. Macho, eu tenho um concentrador que vai interligar os outros dispositivos. Se eu tenho um concentrador, nós dizemos que é uma estrela. Se tem mais de um concentrador, nós dizemos que é de árvore, porque há ramificações. Cara, perfeito. Não tem, não tem dificuldade. Com todo respeito, não há dificuldade. Questão 4. Numa rede de computadores, a topologia física representa como computadores e dispositivos de rede estão fisicamente conectados. Uma das topologias evidencia a seguinte descrição: o sinal circula entre os computadores conectados em apenas um sentido. Olha aí, macho. Olha aí, macho. Ele tá de sacanagem comigo, cara. Em um sentido. Ele vai passar entre todos os computadores em um sentido unidirecional. Nós estamos falando de quem? Do Token Ring. Nós estamos falando da anel, certo? Então, alternativa letra A de aprovação. Quinta, para criar uma rede de ponto a ponto e colocá-lo em funcionamento, olha a questão, é suficiente, meu irmão, geralmente 90% a 80 a 90%, quando vem assim, é suficiente isso, vai estar errado. Então já fique esperto. É suficiente. Se você não faz a menor ideia do que está acontecendo, ele fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É suficiente se eu fizer isso, 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 isso. Geralmente vai estar errado. Geralmente, tá? Não vou dar aqui 100% de certeza, porque eu já vi casos de não ter, mas é 90 ali, 80 a 90% de ser certeza dá errado, certo? Porque ele falou, ó, é suficiente conectar dois computadores com cabo UTP através de suas placas de rede. Não, galera. Quando eu conecto um ponto a ponto, para que ele funcione, é necessário configurar depois de eu colocar os cabos.
Não é só eu pegar, colocar um cabo aqui, colocar um cabo lá e pronto, tá tudo certo. Não. Eu tenho que configurar essa rede. Não é simplesmente só conectar o cabo, tá? Então, na hora que ele falou, é suficiente conectar os cabos UTP, vocês vão entender o que é UTP, tá? Mas é suficiente? Não, não é suficiente. Só isso? Não. Tem que conectar os cabos, tem que configurar, e aí sim a rede vai estar em funcionamento. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso bloco de número 2. Espero que você tenha aprendido muito mais sobre redes de computadores. Foi uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Um forte abraço, tamo junto, até depois da posse. Valeu! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.